Tem uma aula específica sobre a capsulite adesiva nesse meu curso em DVD, com 31 aulas sobre a ultrassonografia do ombro. Mostro os estágios da capsulite. O estágio 1 é chamado de pré-adesivo. O estágio 2 é onde há uma sinovite adesiva aguda. O estágio 3 é um período de maturação. E o estágio 4, chamado de crônico. Na capsulite adesiva, como o nome já diz, ocorre uma retração capsular. E o exame de artrografia pode mostrar a diminuição ou ausência do recesso capsular inferior. Veja, nesse lado normal, que o recesso capsular é visível na artrografia. E quando se tem capsulite, o recesso capsular desaparece. A mesma coisa é notável nesses desenhos. Notamos o recesso capsular visível e ausente. Na ultrassonografia, quase não há alterações no exame. Devemos avaliar o ligamento coracomeral para procurarmos espessamento. Ao meu ver, a melhor forma de identificar se há espessamento do ligamento coracomeral é com o ombro em rotação externa. Aqui está o processo coracoide e o ligamento coracomeral. O braço está em rotação externa. E aqui, dinamicamente, estamos fazendo um movimento de rotação interna e externa do ombro e vemos que esse ligamento, por estar aderido ao húmero, acompanha seu movimento, então ele tem um movimento com o movimento do braço. Quando há capsulite adesiva, o ligamento coracomeral normalmente se apresenta com espessamento e diminuição de sua elasticidade. Podemos medir o espessamento do ligamento coracomeral e, se quisermos, podemos comparar com o lado contralateral. Veja nesse caso, apresenta aqui uma imagem dual, em que de um lado temos a imagem em escala de cinza e do outro lado, com o Doppler, notamos que além do ligamento coracomeral estar muito espessado, há um aumento da vascularização ao Doppler, mostrando atividade. Veja que o ligamento coracomeral está muito espessado e há perda de sua elasticidade. E há também retração capsular, pois não conseguimos mobilizar esse ombro em rotação externa. E com o Doppler novamente, notamos o aumento da vascularização, mostrando que há atividade no ligamento. Então, esse ligamento está espessado e está com retração. Um bom tratamento para capsulite adesiva é o bloqueio do nervo supraescapular. Ao fazer uma infiltração guiada pela ultrassonografia, a agulha é colocada inclinada. A inclinação ideal seria abaixo de 60 graus. Melhor mesmo se for em torno de 45 graus. Temos dificuldade de ver a agulha em ângulos acima de 60 graus. Colocamos então a agulha, guiados pela ultrassonografia, até a incisura escapular. Fazemos o bloqueio anestésico do nervo supraescapular guiado pela ultrassonografia. Bem, mas não temos uma imagem panorâmica para nos guiar. Fazemos a infiltração com a imagem no modo normal. Podemos ajudar o ortopedista para fazer uma infiltração clássica, se medirmos a distância da incisura escapular até a pele. Ele saberá o comprimento da agulha que deverá ser usada para fazer a infiltração sem ser guiada pelo ultrassom. Obviamente, se formos fazer a infiltração guiada pela ultrassonografia, teremos que usar uma agulha bem mais longa. Podemos medir para ter uma ideia do tamanho da agulha que deveremos utilizar. Vejo aqui a imagem que vemos durante o bloqueio do nervo supraescapular, guiado pela ultrassonografia. Vejam que a agulha é visível, mas não é totalmente nítida. Precisamos usar como referência a ponta da agulha, que é o que devemos guiar até o nervo. Veja que conseguimos ver a artéria supraescapular pulsando.
Olha aí a artéria aqui pulsando, olha lá. Coloco então a agulha pela incisura escapular e injeto 3 ml de bipuvocaína a 5%. Na infiltração não guiada, usa-se normalmente em torno de 10 ml. Aqui a gente usa menos porque a gente está vendo o nervo e joga o medicamento do lado do nervo, joga o anestésico do lado do nervo e nós conseguimos uma anestesia, inclusive na hora. Você bloqueia na hora, não tem que esperar nada para essa anestesia pegar. Olha a artéria, bem visível, e o nervo está do lado aqui na incisura escapular. Basta entrar com a agulha, portanto, e injetar anestesia para bloquear esse nervo, e isso é um tratamento para a capsulite adesiva. Ao meu ver, funciona muito bem esse bloqueio. Nesse curso de ultrassonografia do ombro, tem uma aula que mostra como avaliar a musculatura do supraespinhal e do infraespinhal nos casos de lesões do manguito rotador. Usa a classificação de Bernoulli e Goutallier para classificar a distrofia muscular. No grau 0, o ventre muscular não tem presença de gordura. O músculo é normal. No grau 1, o ventre muscular tem pequenas estrias de gordura e que devemos procurar ao lado da porção tendinosa do ventre muscular. No grau 2, o ventre muscular tem mais músculo do que gordura. No grau 3, o ventre muscular tem igual proporção de gordura e de músculo. Já é um músculo ruim e teremos problemas no pós-operatório no caso de uma sutura de uma lesão do manguito rotador. E no grau 4, o ventre muscular tem mais gordura que músculo. Ventre muscular atrófico, portanto. Esta é, então, a classificação que uso para avaliar os diversos graus de lipossubstituição do ventre muscular, do supraespinhal e infraespinhal. Para avaliar o músculo supraespinhal, basta colocar o transdutor sobre a fossa supraespinhal. Vamos, então, obter essa imagem panorâmica. E vamos ver a clavícula, a espinha da escápula e a fossa supraescapular, o músculo trapézio e o músculo supraespinhal. Tem uma distrofia de grau 1 do supraespinhal. Compare com o normal. Aqui tenho uma distrofia de grau 2. Compare o lado afetado, onde nós vemos estrias de gordura do lado da porção tendinosa, com o normal. Aqui temos uma distrofia de grau 3 do supraespinhal. Veja aqui como nós temos áreas em que estão hiperecogênicas, estão mais brancas. Compare com o lado normal, olha só. Então nós temos aqui uma distrofia de grau 3. E aqui uma distrofia de grau 4. Olha como já não tem praticamente tecido muscular. Preparei um curso de ultrassonografia do ombro que atende aqueles que nunca fizeram ultrassonografia e gostariam de aprender, como os ortopedistas. Ele atende também os colegas que já fazem ultrassonografia geral e querem aprender a ultrassonografia musculoesquelética. E também aos colegas que já fazem ultrassonografia musculoesquelética e querem se aprofundar no estudo do ombro, pois teremos aulas avançadas sobre o assunto. No curso mostro a anatomia topográfica e ultrassonográfica do ombro, e as doenças e lesões que acometem esta articulação. São 31 aulas de aproximadamente 20 minutos cada, em que discuto a anatomia de cada estrutura do ombro e converso sobre as suas doenças mais comuns. Nesse curso tem 2 aulas sobre a tendinopatia calcária. A tendinopatia calcária é encontrada normalmente em uma articulação e o ombro é a mais acometida. Acontece principalmente em mulheres de 40 a 70 anos. Os sintomas iniciais começam 5 anos após a instalação da calcificação. O paciente tem dor de variada intensidade, que pode chegar a ser intensa, e pode apresentar edema e diminuição dos movimentos. Para entender as fases da tendinopatia calcária, é importante entender o conceito de sombra acústica posterior. O som é refletido ao encontrar uma estrutura sólida. Portanto, não conseguimos ver abaixo dessa estrutura, dando uma sombra escura, que chamamos de sombra acústica posterior, como podemos ver nesta figura.
aqui é uma sombra, não conseguimos ver nada abaixo aqui, ó. Estes são os tendões mais acometidos pela tendinopatia calcária: o supraespinhal, o subescapular e o infraespinhal. O supraespinhal é o tendão em que mais encontramos calcificações. No subescapular também, comumente encontramos calcificações. No infra, é também comum encontrarmos muitas calcificações. O que precisamos primeiro é encontrar o infraespinhal. Há uma confusão muito grande onde começa o infra e onde termina o supra. Só veremos calcificações no infraespinhal se avaliarmos este tendão em rotação externa. Mostro isso nas aulas de ultrassonografia do infraespinhal e do supraespinhal. Mostro que esses tendões são muito próximos e que há uma confusão onde começa um e acaba o outro. Aqui, no infraespinhal, podemos ver uma calcificação no corte longitudinal e no corte transversal. Apesar de não serem tão frequentes, podemos encontrar calcificações no redondo menor. Normalmente, uma calcificação se forma entre o infraespinhal e o redondo menor. Sarkar e Uthoff classificaram as fases das calcificações. A calcificação inicia-se pela fase pré-calcificada, que é uma metaplasia fibrocartilaginosa. Vem então a fase de calcificação, que é a fase que vemos a calcificação na ultrassonografia, e que é dividida em 3 estágios. Estágio em formação, quando a calcificação não tem sombra acústica posterior. Estágio calcificado ou sólido, em que há uma evidente sombra acústica posterior. E o estágio em reabsorção, em que apresenta calcificações com sombra acústica e sem sombra acústica. Mas a superfície da calcificação está irregular, por estar sendo reabsorvida. E a última fase é a fase pós-calcificada, em que é formado colágeno. O que importa para a avaliação durante a ultrassonografia são os estágios da fase calcificada ou sólida, que é o estágio da calcificação em formação, calcificação sólida e calcificação em reabsorção. Resnick classificou a evolução da fase sólida. Ele classificou em fase silenciosa, mecânica, fase de ruptura intrabursal e fase de loculação intraóssea. Se houver atividade ao Doppler, significa que há atividade ao redor da calcificação. Provavelmente o paciente está com dor, e a dor provavelmente é causada pela calcificação. Ao meu ver, isso é importante demais, pois é muito comum que as calcificações, principalmente na fase sólida, fiquem silenciosas dentro do tendão. Portanto, encontrar uma calcificação não significa que ela esteja causando dor. Mas se nós temos aumento de fluxo ao seu redor, mostra que está ocorrendo atividade ao seu redor e provavelmente ela é a causa da dor que essa articulação está sofrendo. Este foi somente um pequeno resumo das aulas. Nesse curso de ultrassonografia do ombro, temos 5 aulas sobre a porção longa do bíceps, 2 aulas sobre o subescapular, 6 aulas sobre o supraespinhal, 3 aulas sobre o infraespinhal, 1 aula sobre o redondo menor, 2 aulas sobre a articulação acrômio-clavicular, 1 aula sobre a articulação externo-clavicular, 2 aulas sobre bursites, 2 aulas sobre tendinopatia calcária, 1 aula sobre capsulite adesiva, 1 aula sobre distrofia fibro-gordurosa, 1 aula sobre lesões labrais. Falo sobre as instabilidades glenumerais. 1 aula sobre o deltoide. 1 aula sobre o acrômio, em que falo sobre o osso acromiale e os esporões. E 2 aulas sobre ligamentos. Você acaba de assistir um pequeno resumo do que é o meu curso de ultrassonografia do ombro. Se você for um interessado na ultrassonografia músculo-esquelética como eu, adquire esse curso em DVD e assista às aulas. Tenho certeza que aproveitará bastante. Ofereço também cursos presenciais.
Este é um curso prático com treinamento avançado em ultrassonografia músculo-esquelética, em que faço exames comentados e treinamentos de ultrassonografia nas articulações de um modelo humano. Também ofereço curso presencial de ultrassonografia do ombro, que é realizado em 3 dias. O aluno tem aulas teóricas de manhã e treinamento prático à tarde, e recebe uma apostila com todas as posições para um bom exame ultrassonográfico do ombro. Se houver interesse em adquirir a apostila do curso de ombro, onde mostro todas as posições para um exame completo, mande um e-mail para esse endereço que podemos fornecer a apostila. Se tiver interesse em adquirir os 11 DVDs com as 31 aulas desse curso de ultrassonografia do ombro, ou de fazer algum dos meus cursos de ultrassonografia musculoesquelética presenciais, olhe a agenda no site www.tulioravelli.com.br e entre em contato por esses e-mails e telefone. Outros cursos de ultrassonografia que logo serão oferecidos: ultrassonografia do quadril de adultos e punções guiadas pela ultrassonografia, ultrassonografia do joelho, pé e tornozelo, e ultrassonografia do cotovelo, punho e mão.